Seja bem-vindo, seja bem-vinda à gravação de mais uma consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram, @marinovinicius, @marinovinicius, toda quarta-feira às 20 horas há mais de 100 semanas consecutivas. Nessas lives, basicamente, eu respondo dúvidas de quem está comigo ali ao vivo me acompanhando. Qual é o processo? Eu publico muito conteúdo nas minhas redes sociais, cheguei até a engasgar aqui de tanto conteúdo. E é normal que na sua jornada de aprendizado comece a ter dúvida, tem uma questão ali, você não entendeu muito bem, e eu paro uma vez por semana para responder essas dúvidas e perguntas. Então, se você não pôde participar da última consultoria gratuita, tá tudo certo, você pode participar da próxima, tem toda quarta às 20 horas. Agora, vamos para a gravação da nossa última consultoria gratuita, que tem muitas dúvidas sendo respondidas para você, que podem te ajudar pra caramba. Vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Como posso começar a investir em dólar como anti-ações? Então, basicamente, eu tenho diversas formas de investir em dólar. Até ontem, na primeira mentoria ao vivo da turma 16 do programa Investidor Sempre Alto, surgiram até algumas novas possibilidades que eu comento agora no programa, no PISA 2.0, que é o programa todo regravado, atualizado agora em abril, nesse mês mesmo, abril de 2022. Mas o que acontece? Tem várias formas que eu posso me expor ao dólar, tá? Ao investimento em dólar, que é a anti-ação clássica. Primeiro dessas formas, a mais tradicional, basicamente é eu pegar e comprar o papel moeda, né? Mas qual é o problema disso? Eu tenho um grande risco do ponto de vista de segurança, né? Poxa, eu tenho que pagar um cofre, eu vou deixar em casa, eu deixo dentro do fogão, já vi isso acontecer. Deixo dentro do fogão e aí acendo o fogão sem querer e queimo meus dólares, já aconteceu próximo a mim. Então, não faz muito sentido. Segunda forma, mais conhecida, contratos futuros, contratos à vista na Bolsa de Valores. E esses contratos, basicamente, demandam muito tempo de dedicação. Tem algo chamado ajuste diário, que você todo dia vai ter que estar lá conferindo se tem dinheiro na conta na corretora. Porque diferentemente de uma ação, por exemplo, que você vai lá e compra uma ação, ela fica oscilando com o passar do tempo. Mas, no caso dos contratos futuros, por exemplo, o que acontece? Você vai lá, compra uma quantidade específica de contratos, mini contratos, seja o que for, e o valor disso ele não fica oscilando lá igual uma ação. Todo dia entra e sai dinheiro da tua conta na corretora. Então, se tiver uma queda, basicamente, no outro dia você vai ter que recomprar esses contratos, você vai precisar de mais dinheiro. Se você não tiver a quantidade de dinheiro que você precisa, você basicamente vai ter que mandar mais dinheiro para a corretora, vai ficar com saldo negativo, vai ter que vender investimentos que você tem para cobrir isso. Então, dá uma trabalheira danada. E investir é fazer o quê? O teu dinheiro trabalhar por ti no teu lugar. Se for demandar muito tempo, aí não é investimento. Aí se tornou mais um trabalho. Terceira forma, tá? Eu vou deixar por último a forma que eu considero a melhor. Terceira forma, você mandar dinheiro, tá? Daqui do Brasil, por exemplo, para uma corretora no exterior ou para uma conta bancária no exterior. Porque naturalmente você vai converter em dólar e o dinheiro vai estar lá parado na conta, né? Qual é o problema disso? O risco mais perigoso que existe no mundo dos investimentos, chamado risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco do calote, é o risco da ruína. Né? Muita gente tem medo do risco de mercado. O que é o risco de mercado? É a oscilação dos preços. Então, basicamente, você está lá investindo em ações, o preço oscila. Muita gente tem muito medo desse risco. Você deve temer se a volatilidade for muito alta, porque se a volatilidade for muito alta e você estiver investindo só em ações, por exemplo, isso vai fazer você ter uma rentabilidade menor no longo prazo, né? Agora, se o risco de mercado, que é essa volatilidade, oscilação dos preços, ele é um risco esperado. Ele é um risco natural. O risco de crédito é o risco do calote, é um risco que você não espera que se concretize. E você não tem nem direito como reagir a ele. O que é isso? Você tem um dinheiro parado numa conta no exterior ou numa conta, seja num banco, seja numa corretora. Digamos que esse banco vá à falência, digamos que essa corretora quebre. Digamos que os mecanismos de proteção que garantem o saldo em conta lá na corretora ou no banco, eles não conseguem bancar. Como aconteceu em 2008, o FDIC, o FGC americano, foi à falência nos Estados Unidos. E aí, como é que você fica? Você perde todo o seu dinheiro. Então, o risco de crédito nessa situação aqui é muito alto na minha visão. Outra maneira, duas maneiras que as pessoas acham que faz sentido. Uma é investir em ações de empresas brasileiras que recebem muito dinheiro em dólar, vendem artigos em dólar e têm os seus custos em reais. Vou dar um exemplo aqui de um caso desse, por exemplo, Embraer, tá? Só que isso é muito ruim. Por quê?
Se você não está investindo em dólar dessa forma, você está tendo uma influência do dólar, porque você depende da parte operacional da empresa. Então, não faz sentido investir em dólar dessa maneira. Mesma coisa que você investir em ações americanas. Se você está investindo em ações americanas, você não está investindo só em dólar. O seu dinheiro ele tem exposição ao dólar, mas também depende da operação da própria empresa. Ações americanas vai entrar lá na Magara Internacional, não vai entrar na Magara Brasil, tá? Que é essa que você está perguntando aqui. Por quê? Porque tem o dólar. Então, qual a forma mais eficiente que eu considero para investimento em dólar? Fundos cambiais com gestão, histórico da gestão impecável, nenhum histórico de falta de transparência, de corrupção, qualquer coisa desse tipo, com a política de investimento adequada, com, anota aí, gestão impecável, histórico da gestão impecável. Segundo, política de investimento adequada, aí tem que analisar a política de investimento. Terceiro ponto, rentabilidade histórica do fundo condizente com a rentabilidade, a variação do dólar no mesmo período. Por quê? São utilizados instrumentos para copiar a variação do dólar. Alguns divergem para cima, outros para baixo. Depende do fundo, depende da política. Então você tem que certificar que ele realmente entrega a valorização do dólar. E um último ponto, baixíssima taxa de administração. Você não pode pagar muita taxa. Na mesma corretora você encontra um fundo cobrando 6, 7 vezes mais taxa do que outro. Então tem que prezar por boas taxas. O que eu considero boas taxas, tá? Até 0,25% ao ano. Até 0,25% ao ano. Tá bom? Próxima pergunta de hoje. Quanto imposto de renda pessoa física, os 20 mil de limite no mês, é só para ações ou pode somar com FIIs? Vamos lá. 20 mil reais. Eu não entendi a pergunta, mas eu vou dar a resposta, que eu acredito que seja condizente. Então vamos lá. Quando você investe em ações, você tem uma isenção de pagamento de imposto de renda para vendas de até 20 mil reais dentro do mesmo mês. Então imagine o seguinte, imagine que você foi lá, comprou ações no ano de 2011. E aí chegou o ano de 2022 e você decidiu vender essas ações. Você comprou R$1.000 em ações lá em 2011. E aí ela agora multiplicou com o passar desses 11 anos e agora multiplicou por quase 20 vezes e você está com R$19.500 investido em ações. Tá bom? Poxa, R$19.500. Você teve um lucro aqui de R$18.500. Se você vender dentro do mesmo mês menos de 20 mil reais em ações, o que vai acontecer? Você é isento do imposto de renda. Não precisa pagar nada sobre esses R$18.500 de lucro. Tá? Isso pode acontecer de um ano para o outro, de uma década para outra, de um mês para o outro, tanto faz. Vendeu abaixo de 20 mil por mês, investindo como pessoa física, ou seja, você por conta própria, não em fundos de ações você tem que pagar imposto de renda, em fundo multimercado você tem que pagar imposto de renda, tudo isso. Investindo por conta própria você tem essa isenção para ações. Para fundos imobiliários não há isenção, não existe isenção de 20 mil, então não vamos misturar maçã com banana aqui, tá bom? Então para ações existe o limite de isenção, para fundo imobiliário não existe limite de isenção, você sempre tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve, certo? Com a venda das cotas dos fundos que você fez, independente do valor, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Como saber a hora certa de comprar uma ação? Excelente pergunta. Então vamos lá, olha só, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Se você compra na hora errada, basicamente é muito possível que você vai vender na hora errada também. Mas ó, quando você está investindo em ações, o que é que você está fazendo? Quando você está comprando uma ação, você está investindo numa ação. Quando você está comprando uma ação, investindo numa ação, você está fazendo um negócio. Um negócio tão negócio quanto comprar uma televisão. Um negócio tão negócio quanto comprar um carro. Um negócio tão negócio quanto comprar um liquidificador. O que você analisa quando você compra um bem? Quando você compra uma televisão, um liquidificador, qualquer utensílio, qualquer bem. Você analisa a qualidade daquilo. Você analisa a resistência daquilo, quanto tempo aquilo vai durar, a durabilidade. E você analisa o quê? O preço. E você vê se tudo isso é condizente. Tem que ser condizente. Se você pagar um preço muito alto por algo que não tem muita qualidade, ou algo que tem qualidade, mas vai estragar daqui a pouco, não vai fazer sentido. Então você tem que fazer uma análise disso. Então, onde que tem que estar o seu foco? Você tem que focar na empresa. O que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. A menor parte de uma empresa é uma ação. Tecnicamente, a menor parte do capital social de uma empresa. Eu comparo com o tijolo de uma casa. A menor parte de uma casa, digamos, Vinícius, não é o tijolo. Tá bom, imagina que é o tijolo.
é o tijolo. Então, quando você compra uma ação de uma empresa, você compra o tijolo de uma casa. E, basicamente, você passa a ter os direitos do dono de uma casa. Quando você compra uma ação, o que acontece? Você compra a parte de uma empresa e passa a ter os direitos do dono de uma empresa. Como, por exemplo, você poder vender essa sua participação na empresa, essa parte da empresa que você comprou, você poder vender posteriormente a um preço maior se a empresa for boa. Aqui a gente começa a explicação. Você faz jus a receber parte dos lucros da empresa, que são distribuídas para os acionistas. Você vai receber de forma proporcional à quantidade de ações que você comprou. Então, o que você tem que analisar? Primeira coisa, essa empresa dá lucro? Esse é o primeiro ponto, ponto de partida. Única correlação que a gente enxerga do preço de uma ação com qualquer outra coisa. Que coisa é essa? O lucro da empresa. Se o lucro cresce, o preço da ação sobe no longo prazo. Se o lucro cai, o preço da ação cai no longo prazo. No curto prazo, muita coisa pode acontecer. No longo prazo, o que você vê? Lucro sobe, preço sobe. Lucro cai, preço cai. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o quê? Se a empresa dá lucro. Primeiro ponto. Segundo ponto, quanto lucro essa empresa dá? Não basta eu saber que ela dá lucro. Eu preciso saber a velocidade, a rentabilidade dessa empresa. A rentabilidade é a velocidade. É como se fosse a velocidade de um carro. Você tem um Fusquinha que, se matando, ele vai a 80 por hora se esgoelando. Ou você tem um carro que vai a 200 por hora e dá uma tremidinha leve. Então, a rentabilidade basicamente é isso. O quão veloz é essa empresa, o quão veloz é esse carro. Porque assim ela consegue lucrar mais, lucrando mais, basicamente ela precisa valer mais. Faz total sentido isso. Pensa num vendedor. O vendedor que vende mais, ele vale muito mais. Uma empresa briga no tapa por um vendedor que vende muito bem, né? Então, por quê? Ele vale mais, ele vende mais, ele gera mais lucro para a empresa. Então tem que saber, primeira coisa, lucro, tem que dar lucro. E isso aqui a gente já escanteia um monte de ação que vocês adoram falar. Quero investir na ação da Oi, quero investir na ação do IRB. Pelo amor de Deus, para de investir em buraco. Você está cavando a própria cova. Em algumas você vai acertar e vai ter uma super rentabilidade porque ela parou de dar prejuízo e deu lucro. Vai, na maioria você vai perder um baita de um dinheiro e no fim das contas não vai valer nada. Você vai só perder tempo. Foca, tem duas formas de investir, tá? Em ações. Você pode ficar investindo com base em expectativas e no que você acha que vai acontecer, fazer suas projeções, querer estar certo para abraçar o teu ego e tratar o teu ego. E se você precisa disso, está tudo bem. Vai com fé, você vai perder dinheiro. Como, por exemplo, no caso da Netflix, tinha uma alta expectativa de que ela ia continuar crescendo. Poxa, mostrou um resultado negativo, caiu o preço da ação por 1/3. 1/3 foi embora. Agora, eu prefiro focar em ações diferentes. Em ações de empresas que dão muito lucro, que têm uma alta rentabilidade, que têm um baixo endividamento e estão baratas. Você pode pagar caro para comprar parte de uma empresa que nem é tão boa assim. Que é só uma promessa. E de promessa o Brasil está cheio, faz décadas. O mundo está cheio, faz décadas. Eu prefiro comprar ações de empresas excepcionais, lucrativas, rentáveis, pouco endividadas, que eu sei que não vão quebrar nessa crise, altamente previsíveis e baratas. Que o preço em relação ao resultado que ela gera esteja baixo. Porque assim eu tenho algo chamado margem de segurança, um aprendizado lá das antigas do Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. O que é margem de segurança? Se o lucro da empresa cai, o preço da ação não desaba. Por quê? Porque o preço ele já está defasado em relação ao lucro da empresa. Se eu compro uma Magazine Luiza da vida, que o preço estava muito alto em relação ao lucro que ela gerava, a empresa frustra o resultado e a ação desaba 70%. Entende? Então, depende da forma como você quer investir. Como que eu invisto? Da forma, usando os indicadores, usando os critérios que foram encontrados nas ações que mais se valorizaram na história. Fazendo feijão com arroz. Não é inventando moda e querendo pesquisar qual é a super ação que vai multiplicar por 50 vezes no próximo ano. Por 50.000%. Você está bêbado, você está bêbada fazendo isso. Faz o simples que funciona. Depois você inventa moda. O que é isso? Comprar uma parte de uma empresa excepcional.
lucrativa e rentável. Ponto. Ok, se ela é lucrativa e rentável, com o passar do tempo aumenta o lucro, o preço da ação vai subir. Agora, e se tiver uma crise, ela tem que ser pouco endividada. Taxa de juros em alta no Brasil e no mundo, subindo no mundo inteiro. Eu preciso que essa empresa seja pouco endividada. Por quê? Para ela não quebrar na próxima crise, para ela passar pelas crises, para ela ter perenidade. Além disso, dela ser rentável, lucrativa, pouco endividada, eu preciso que essa empresa, que a ação dessa empresa seja barata em relação ao resultado que ela gera. Pronto. Trinca de ouro. Depois eu vou só validar se ela não está em recuperação judicial, qual o setor da empresa, para você ver o nível de previsibilidade desse setor, se casa com os teus objetivos, com o teu perfil. Mas a linha mestra é essa. Quando eu identifico isso, empresa rentável, pouco endividada, preço baixo, bingo. Essa é a hora certa de comprar uma ação. Estou recebendo juros sobre o capital próprio e dividendos de ativos que eu já não possuo mais. É normal? Por quê? Com certeza é normal, tá? O que é juros sobre capital próprio e dividendos? Basicamente, são duas formas de distribuição de proventos das empresas. Vinícius, não adiantou nada você me dizer o que é a forma de distribuir proventos. Eu não sei o que é proventos também. Vamos lá. Proventos nada mais são do que benefícios que o acionista de uma empresa ganha. Por quê? Por conta dos resultados que a empresa gera. Então, tem várias formas de uma empresa distribuir os seus lucros para os acionistas. Ela pode fazer isso por meio de dividendos, por meio de juros sobre capital próprio, bonificação e vários outros tipos de proventos, tá? Então, o dividendo e juros sobre o capital próprio é a distribuição direta do lucro da empresa por meio de dois mecanismos diferentes. E aí o que acontece? Você que mandou a pergunta está recebendo parte dos lucros das empresas que você já nem é mais dono. É normal isso? Sim. Por quê? Vamos lá. Quando uma empresa ela anuncia que vai distribuir parte do seu lucro para os acionistas, nesse fato relevante, que é um documento que ela diz, ó, vou distribuir tantos centavos, tantos reais por ação. E aí você que tem 100 ações, por exemplo, de uma empresa, multiplica esse valor por 100, isso é o que você vai receber de dividendo ou juros sobre capital próprio. E aí o que acontece? Lá nesse documento ela coloca uma data X. O que é a data X? Chama data X dividendo. Você precisa ter a ação até aquele dia para que você tenha direito de receber o provento, seja o dividendo ou o juros sobre capital próprio. Então, se você tiver a ação naquele dia específico, você tem direito a receber. O que acontece no dia posterior à data X? O preço da ação ele vai cair na mesma medida do dividendo que você vai receber futuramente. Quando que é esse futuramente? Depende da empresa. Então vamos colocar um caso prático aqui. Digamos que a empresa Vinícius Marinho S.A., que você é acionista, foi lá e disse assim, ó, vou distribuir R$1 por ação. A data X dessa distribuição de proventos é no dia 20 de maio e o dividendo vai cair na conta dos acionistas lá no dia 10 de outubro. Então o que acontece? Se você tiver ação até no dia 20 de maio, não é você comprar antes do dia 20 de maio e vender, você tem que ter no dia. Se você tem ação no dia 20 de maio, você pode vender depois, no dia 30 de maio, pode vender no meio de junho, que você vai receber igual o provento, dividendo ou juros sobre capital próprio, lá no dia 10 de outubro. Por quê? Porque do dia 20 para o dia 21 de maio, que é o dia 20 é a data X dividendos, o que vai acontecer? O preço da ação de um dia para o outro vai ser descontado, ele vai ser derrubado, ele vai cair na mesma medida da distribuição do dividendo, do provento. Vamos para um exemplo? Vamos voltar para o meu exemplo aqui. Você tem ações, 100 ações da empresa Vinícius Marinho S.A. E essa empresa disse que vai distribuir R$1 por ação, certo? A data X dessa operação é dia 20 de maio e ela vai pagar esse dividendo, esse provento, pode ser juros sobre capital próprio também, no dia 10 de outubro. O preço da ação no dia 20 de maio, digamos que seja R$10. Então você foi lá, comprou a ação, você tinha ação, no dia 20 de maio, o preço da ação era R$10. O que vai acontecer do dia 20 para o dia 21 de maio? No dia 21, o preço da ação não vai ser mais R$10. Vai ser 10 menos o valor que vai ser distribuído como provento. Menos 1. 10 menos 1, 9. Então, do dia 20 para o dia 21,
se os 2 dias forem úteis, o que vai acontecer? A ação vai fechar no dia 20 a R$10, no dia 21 já vai abrir a R$9. Por quê? Porque esse valor é descontado do preço da ação. E a partir dali vai passar a oscilar livremente. Então, como você, que lá em maio já tinha a ação e você teve esse desconto do dividendo que você vai receber lá na frente, você pode, depois de maio, vender a ação e mesmo assim vai continuar tendo direito a receber esse provento, tendo direito a receber esse dividendo ou esse juros sobre capital próprio. Tá bom? Fez sentido? Então, como você já teve um desconto aqui, você vai ganhar depois, tá? Vai ser simplesmente um jogo intertemporal, falando tecnicamente aqui, sendo que você não precisa saber linguagem técnica, é só você entender como as coisas realmente funcionam e tá mais que bom. Manda aqui nos comentários para mim se você entendeu essa explicação. Se for zerar um ativo barco pirata, só que ele vai pagar dividendos no mês seguinte, espero ou vendo? Vamos lá. O que é um ativo barco pirata? Existem 3 tipos de setores. Os setores mais complexos, mais imprevisíveis, são o que eu categorizo e explico muito bem isso dentro do programa da regravação agora, o PISA 2.0, como o setor do tipo barco pirata, tá? E tem o setor tipo cruzeiro, lancha e barco pirata. E aí, digamos que eu vá zerar um ativo, ou seja, vá vender uma ação de um setor complexo, porque quem sabe eu já tinha antes de entrar no programa, agora que eu entrei, eu entendi como as coisas funcionam, não sigo mais dicas, etc e tal. Só que acontece, ele vai pagar dividendos no mês seguinte, eu espero ou eu vendo? Depende. Vamos voltar à minha explicação agora, que eu dei agora há pouco? O que é no mês seguinte? O pagamento do dividendo ou a data X? Depende. Mas, em qualquer um dos casos, você pode vender agora. Não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Se a data X é no mês seguinte, o que vai acontecer? Você vai ter o direito de receber esse dividendo futuramente, mas, entretanto, contudo, todavia, como eu tinha um professor que gostava de falar isso, esses termos, o preço da ação vai ser descontado no mesmo valor do dividendo que você vai receber. Então, vai dar no mesmo. Você vender antes. É o pagamento, você me confirmou agora que é o pagamento. Então, pode vender agora, porque basicamente, se já passou a data X, você vai receber o dividendo. Certo? Já foi descontado o preço da ação que você vai receber futuramente e vai acontecer essa troca aí, tá? Então pode vender, não precisa esperar. Certo, gente? Se esse conteúdo, se esse vídeo fez sentido para você, se essas respostas te ajudaram, se, poxa, realmente valeu a pena você dedicar esses minutos por teu conhecimento, investir no teu conhecimento, fala o seguinte agora, clique aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Porque as redes sociais entendem que esse vídeo foi relevante, vão compartilhar com outras pessoas e assim você me ajuda, eu conseguir ajudar mais gente. Existem milhões de pessoas hoje perdendo dinheiro na bolsa. Então me ajuda realmente a atingir essas pessoas, tá? Clica em curtir, compartilha com seus amigos, manda em grupos no WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Te vejo na próxima consultoria gratuita, quarta-feira, 20 horas no meu Instagram. Me segue lá, @marinovinicius. E é isso, um grande abraço e até mais.